Olá pessoal, olá ouvintes da Rádio Mundial. É com muita alegria que nós estamos aqui nesse nosso novo encontro com o professor Laércio Fonseca. Agradecendo sempre a direção da Rádio Mundial por dar essa oportunidade de estarmos aqui conversando com os nossos ouvintes. E sem mais delongas, nós estamos aqui para servir a todos vocês. Então, a nossa ideal é responder as dúvidas e as perguntas, né? Então, eu vou começar já com a primeira pergunta do dia, né? E Elma Desidério nos pergunta: olá, professor, é possível um indivíduo ativar a energia Kundalini e o conjunto sono-medular somente com a prática da meditação e a mudança de hábitos alimentares? Bom, Elma, é o seguinte, a maior parte das escolas orientais, elas focam a sua ferramenta máxima de transcendência espiritual na meditação. Tá ok? Então a meditação, sem dúvida, é a ferramenta maior para colocar o indivíduo em contato com níveis superiores de consciência. Ok? Tá? Então, veja bem, existem linhas espirituais que nem se preocupam com a energia Kundalini, eles não se preocupam. Tá? Mas tem a ferramenta da meditação como ferramenta transcendente para atingir aqueles estados elevados de consciência e, portanto, despertar a consciência maior, despertar o eu superior e abrir os centros superiores e os chakras. Vocês estão me entendendo? Então você pergunta se é possível atividade somente com a meditação. Você ainda colocou a ideia da alimentação, de mudar a sua alimentação, de se tornar uma pessoa vegetariana. Tá? Você não se esqueça que 90% da Índia é vegetariana. Ok? A filosofia indiana, a religião indiana é vegetariana. Isso não significa que todo indiano é iluminado, é transcendido. Então, claro, a alimentação, ela auxilia, ela ajuda a mudança vibratória, a mudança energética. Está ligada ao karma yoga, né? Como a sua ação no mundo vai construir o seu próprio karma. Entendeu? Não matando, não torturando, não judiando dos animais para satisfazer o seu ego. Tá? Então é óbvio que a meditação, ela vai ser, sem dúvida nenhuma, imprescindível no caminho do despertar. Porque você vai falar, só meditação? Na verdade, meditação é tudo. Tá? Meditação é tudo. Isso que você precisa ter consciência. A meditação é a ferramenta máxima de qualquer treinamento espiritual. Tá? Então é isso. O nosso amigo Gustavo Ribeiro faz a seguinte pergunta para nós. Olá, professor. Quando um médium incorpora um espírito, podem haver distintos tipos de incorporação? Pergunta. Desde, por exemplo, uma inspiração até o fato do espírito controlar o corpo do médium. E nessa incorporação, por que alguns médiuns não se lembram das experiências e outros se lembram parcialmente? Então vamos lá, vamos destrinchar a sua pergunta por partes aqui. Né? Claro, existem vários tipos de incorporação. Vários tipos de incorporação. Existe uma incorporação parcial. Por exemplo, quando um médium ele psicografa, a incorporação é apenas no braço. Existe um ponto aqui, um chakra aqui, uma ligação, onde é feito uma conexão com o espírito, e às vezes só o braço. Mas ele está consciente, ele pode estar conversando com outras pessoas, e o braço escrevendo, o braço pintando, fazendo pintura. Né? Então a gente chama de uma incorporação parcial. O espírito toma uma pequena parte do teu corpo. Um segundo tipo de incorporação seria uma incorporação, uma semi-incorporação. Ou seja, embora todos os movimentos possam ser executados pelo espírito, a voz ser do espírito, no entanto, o médium fica totalmente consciente, ouvindo e participando da experiência e lembra de tudo. Ok? Este é um tipo. O terceiro tipo é
uma incorporação total onde o médium não participa de absolutamente nada. Ele simplesmente entrega o seu corpo e a sua consciência para o espírito. E ele fica apagado. Ou ele é deslocado de lado, fica dormente, ou é retirado do corpo em projeção astral, leva ele para lugares distantes, enquanto ele fica fazendo as coisas lá fora, o corpo dele está sendo usado por uma entidade espiritual que está realizando um trabalho. Certo? Tá? Por exemplo, no caso do Zé Arigó, quando incorporava o Dr. Fritz, ele não se lembrava de absolutamente de nada do que tinha acontecido. Absolutamente nada. Né? Inclusive, ele não era médico. Inclusive, um belo dia, o Zé Arigó, quando ele acordou do transe e estava sujo de sangue, bicho, ele desmaiou. Ele viu o sangue, ele pum, desmaiou. Mostrando que ele não tinha nada a ver com medicina, ele não tinha nada a ver com aquela situação toda, né, que era o espírito ali, que fazia todo o trabalho. Então, agora, quando você está falando de uma mediunidade intuitiva, essa mediunidade não tem nada a ver com incorporação. Aí o indivíduo está lá, sentado, ele tem uma intuição para escrever um livro, escrever um poema, uma frase. Nesse caso, é muito difícil você saber se essa frase, se essa intuição vem do outro lado, de um espírito de luz, ou se essa coisa se manifestou e foi criada na mente do médium, na mente do indivíduo. Tá? Nesse caso, a gente chama de médiuns ruins, médiuns meia boca. Ou seja, que você não pode confiar 100% numa canalização ou numa mensagem transmitida. Porque você não sabe se está poluída pela mente do médium. Né? Então, o legal mesmo é estudar médiums num sentido assim, que eles são inconscientes. O espírito vem, assume, fala, tal, e o fenômeno acontece. Tá bom? Mas a gente deve estudar tudo que vem. Todos os médiuns, às vezes tem mensagens importantes. Tá? Então você avalia o que vem. Se for bom para você, porque é difícil você entrar na experiência do médium e saber o que realmente está acontecendo. Que tipo de incorporação está acontecendo e se manifestando ali. Tá bom? Tá? Pessoal, terceira pergunta vem de Tina Glória. Olá, professor. Sou iogue desde pequena e, devido a algumas intuições, visões, tenho duas perguntas. É possível a alma reencarnar em outro tempo no passado, a fim de pagar um karma de algo mais importante ou de maldades? Não. Aí você está fazendo uma confusão muito grande, né, com a realidade do espaço-tempo. O lance é o seguinte: não existe o passado. E também não existe o futuro no universo. Essas questões que você assiste em filme de ficção científica, de viagem no tempo, viajar para o passado, viajar para o futuro, fazer deslocamentos temporais em máquinas do tempo, bicho, isso aí é tudo ficção científica. Tá? A própria física atual de hoje jamais consegue prever ou ter nas equações matemáticas uma realidade chamada viagem no tempo, que quebraria todos os princípios fundamentais da física, né, até da física einsteiniana e tudo mais. O famoso princípio de causa e efeito. Tá? Então, veja bem, uma alma não poderia, por exemplo, eu estou aqui agora, morri, agora eu vou encarnar 2000 anos atrás na Terra. Não existe, não tem mais 2000 anos atrás na Terra. Esse tempo já foi, isso já aconteceu, isso não existe mais. O que se faz é o seguinte: se uma alma necessita reencarnar num plano ou numa situação mais primitiva, numa terra mais primitiva, a gente transporta ele para outro planeta que hoje, nesse mesmo estado, momento, está vivendo uma experiência parecida com a Terra 2000 anos atrás, 3000 anos atrás. Mas não existe essa, devido ao teu karma, deve ter sido muito ruim em vidas anteriores, né? Ou mesmo aqui, você reencarnar lá atrás, no passado da Terra. Não, o passado não existe mais, ele já aconteceu. Essa realidade já está longe do espaço-tempo. Tá? Então, a única coisa que existe no universo é o presente. Eu tenho uma palestra que você pode estudar,
que chama Os Mistérios do Tempo. Tá? Então estuda essa palestra, Os Mistérios do Tempo, que você vai ter muitas respostas conceituais, científicas e até espirituais e esotéricas com relação à viagem do tempo e ao passado e ao futuro, tá? Para você entender que o tempo é uma criação humana. O tempo não é uma criação real do universo. O tempo não existe no universo. Tá? Você está entendendo? É uma criação puramente matemática também, né? Pode se chamar assim, ou intuitiva do ser humano, porque o tempo passa. Né? É que nós temos coisas periódicas, coisas cíclicas, né? O dia, a noite e tal. Se nós não tivéssemos isso, a Terra não tivesse esses movimentos, o conceito de tempo nosso seria estranho, porque né, não veria nada passando, nada está passando. Né? Então, é bem por aí que a gente deve entender essas questões de espaço-tempo. Tá? Então não se preocupe não. Né? Você vai ter que enfrentar a situação hoje e resolver seus problemas hoje e daqui para frente. Né? Agora, a não ser que você possa também ir ao plano espiritual e o plano espiritual resolver que o seu trajeto kármico na galáxia seja agora você ser transmigrada para um planeta primitivo, na idade, né, parecida com 2, 3 mil anos aqui na Terra, tá ok? Ou na Idade Média, tá? Essa coisa toda. Bom, pessoal, eu quero fazer alguns convites para vocês, tá? Nós estamos preparando um curso muito bacana para vocês, com 10 aulas, um curso presencial, tá? Online, quer dizer, é online, ao vivo, não é presencial, com o tema é o salto quântico da consciência. Ele vai começar no dia 29 de outubro, às 20 horas, com 10 aulas, toda semana, uma aula. Então, quem realmente quiser aprender física quântica, quiser realmente aprender aonde a física quântica se aplica com a espiritualidade e a relação desse fenômeno com nossa consciência e com o aspecto da transcendência e iluminação, participe com a gente deste curso, tá? Nós vamos dar uma palestra para vocês no final desse mês gratuita, que nós vamos falar de física quântica e de espiritualidade. Fiquem atentos que vai ser essa uma online gratuita, ok? Tá? E nós vamos ter 2 aulas aqui, 2 fins de semana online aos sábados, aqueles cursos de 4 horas de duração, que nós vamos estar estudando, né, as possíveis consequências de uma guerra nuclear na Coreia e no mundo, e como sobreviver se algo desse tipo acontecesse, qual seria a postura de um esotérico, de um espiritualista, diante de uma situação. Imagine uma situação que a gente está dormindo, acorda amanhã e descobre que bombas atômicas foram disparadas pela Coreia e pelos Estados Unidos durante a noite, num ataque, e a gente acorda, o mundo está diferente. O que a gente vai fazer? Quais os passos que teremos que dar? Porque você não sabe quando uma guerra vai ser disparada. E pode ter certeza, vai ser disparada de noite. Pelo menos lá, eles vão tentar fazer o ataque noturno, que é um ataque mais complicado de se defender, porque está tudo escuro, é complicado, né? Tá? Então, nós vamos estudar isso. Tá ok? Então, acompanhe com a gente em nosso site, www.laerciofonseca.com.br, a nossa programação, onde o professor Laércio vai estar, e os cursos e as novidades que nós temos para vocês aqui em nosso trabalho, ok? Então, é isso daí. Então, vamos responder mais uma pergunta de nossos ouvintes. Jones Júnior. Olá, professor. No filme Nosso Lar, né, quando está prestes a acontecer a Segunda Guerra Mundial, os habitantes da cidade Nosso Lar, são alertados por entidades, né, que essa guerra iria acontecer. Essas entidades seriam os ETs, que estão em um plano espiritual acima da cidade Nosso Lar? Olha, não necessariamente os ETs, podem ser os seres espirituais ascensionados, os seres de luz, que estão em dimensões superiores, que têm uma compreensão maior sobre os destinos de nossa civilização, sobre o fluxo de nossa civilização. Olha, não era preciso ser vidente, não era preciso ser paranormal, para saber que a Segunda Guerra Mundial iria acontecer. Né? Se você vivesse na Europa nesta época, qualquer parte do mundo tivesse ligado na história, você ia saber que a Segunda Guerra Mundial, ela era a continuação da Primeira Guerra Mundial. Porque a Primeira Guerra Mundial, na verdade, ela não acabou. Ela gerou um monte de ódio, gerou um monte de coisas, e a Alemanha
se esteve se preparando o tempo todo para a grande vingança, né? Para a grande tomada. Então, era uma questão de tempo para a Segunda Guerra Mundial acontecer. Tá? É só você analisar, quem estivesse lá em cima então, analisando a situação, os espíritos encarnados, quem estava encarnado, era óbvio que esse conhecimento da Primeira e Segunda Guerra Mundial. E outra, o plano espiritual sabia que a Terceira Guerra Mundial estava programada para a década de 60, e que era inevitável. Aí eles tiveram que fazer uma grande mudança estrutural, até uma intervenção extraterrestre, para poder impedir a humanidade de realizar um apocalipse total na década de 60. Isso a gente já conversou em algumas palestras aqui, nós vamos conversar ainda, continuar conversando, sobre o papel dos extraterrestres a partir de 47. Né? Porque entrou uma onda de aparição de discos voadores na Terra, tem um significado, tem um sentido. Né? Os ETs aparecerem em massa. E hoje nós estamos vendo que não tem quase mais casos ufológicos. Parece que diminuiu, parece que não tem muita aparição. Não é como na década de 50, 60 e 70, onde houve um boom mesmo de aparição e de intervenção extraterrestre. Tá? O que está acontecendo hoje? Cadê os ETs? Eles sumiram, desapareceram? É claro que não, mas vocês esperem. Quem está escondido muito tempo nas sombras, um dia reaparece de uma maneira completamente inexplicável. Tá? Mas ainda nós corremos sim o risco de termos, né, uma Terceira Guerra Mundial. Então é preciso tomar muito cuidado, porque o livre-arbítrio está na mão dos seres humanos, o livre-arbítrio está na mão e essas pessoas continuam fazendo bombas, continuam investindo em tecnologias de destruição em massa, continuam investindo muito dinheiro, muito tempo do seu trabalho. É o Karma Yoga, né? As pessoas estão plantando, as pessoas estão gastando dinheiro, estão gastando seu tempo, seu gênio científico, produzindo bombas, produzindo armas de destruição em massa. E quem planta, colhe. Uma hora ou outra a gente vai colher o que a gente está plantando. Tá? Nós plantamos ódio na Coreia, o Japão plantou ódio na Coreia, os Estados Unidos plantou ódio com a guerra da Coreia. Então existe muito ódio plantado, existe muita colheita a ser feita do passado. Tá? Existe muita colheita a ser feita no passado. Entendeu? Foi plantado muita coisa por aí, pelos americanos, pelos japoneses, por todo mundo plantou. E a colheita, mais cedo ou mais tarde, ela acontece. Mais cedo ou mais tarde a colheita vem, ela é cobrada. Ok? Então é preciso ter essa consciência. Então não é necessário não a gente saber que foram os espíritos superiores que, que realizaram esse aviso para os planos inferiores, não. O projeto Terra é um projeto muito bem organizado, tem grandes inteligências operando ele, e claro, os ETs estão ali ajudando. Então nós podemos sempre pensar que há sim uma simbiose entre os seres extraterrestres, o comando Astra e os planos de luz superiores, que vão trazer a informação para os planos mais inferiores. Por quê? Porque é quem vai trabalhar, os peão de obra nesses casos de situação de resgate massivo, de mortes coletivas. Quem vai trabalhar é o umbral e as pessoas que estão nessas cidades astrais que a gente chama de segundo plano, o penumbral. Né? Então elas vão estar aí trabalhando muito, muito, resgatando todas essas almas de uma forma massiva. E foi o que aconteceu durante praticamente 5 anos, 6 anos de guerra durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então é isso aí. Outra pergunta do nosso Pedro Henrique Fonseca. Deve ser parente meu, não sei de onde que é esse Fonseca aqui. Pedro Henrique Fonseca. Vamos lá. Professor, como se dá o processo de encarnação de superatletas? Olha, como Pelé, Michael Jordan e outros. Tchan, 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 tchan. Ainda que não desenvolvam o lado espiritual aqui na Terra, eles eram espíritos grandiosos no plano astral ou em outros mundos antes de chegar aqui? Ou não necessariamente? Por que é tão pouco divulgado o que grandes ídolos nacionais fazem no plano astral após seu desencarne? O que estariam fazendo Ayrton Senna, Raul Seixas e outros, por exemplo? Você quer mesmo que eu fale? Você tem certeza que vocês querem ouvir que eu fale dos seus ídolos? Vocês não vão ficar bravos comigo depois?
Eu vou arrumar uma puta de uma encrenca com a mídia. Certo? Eu vou arrumar uma encrenca com a mídia, porque eu vou começar a destruir ídolos aqui. Que no plano astral eles não são, eles podem ser ídolos de vocês, mas eles não são ídolos no plano astral. Eu vou tentar explicar para vocês então essa parte aí, tá? Vamos lá. Todos nós juntos aqui. Vamos começar pela primeira parte da pergunta. Como se dá o processo de encarnação de superatletas como Pelé, Michael Jordan e outros? Bom, você não pode confundir. Tem espíritos que numa determinada vida, numa determinada encarnação, são espíritos que sofrem muito, muita opressão, né? Muita pobreza, muito tudo isso. É o lado da roda de Sansara de baixo. E esses espíritos, eles pedem encarecidamente, depois de muito sofrimento, muita pobreza, muita fome, muita desilusão nesse mundo, eles pedem para reencarnar numa situação melhor, numa situação em que eles possam ter um destaque, que eles possam vivenciar o outro lado da moeda. Mas que isso não leva a um estado de sabedoria esotérica, espiritual e tudo mais, né? Senão os grandes atletas estariam iluminados, né? O indivíduo que vai, na verdade, são pessoas que estão investindo nisso aqui, ó, no ego. Estão investindo no ego. Estão lutando para ser alguém. Essas pessoas ainda estão sendo movidas pelo seu eu inferior, pelo seu ego, a necessidade de sucesso, a necessidade de ser o primeiro lugar, a necessidade de investir treinamento, força, muito para ser famoso no mundo, ser o melhor, ser o superatleta, certo? São pessoas ainda presas à primitividade deste mundo e aos valores da sociedade inferior, da sociedade primitiva. Não são pessoas sábias, entre aspas. Não são sábios que entendem perfeitamente a jornada do espírito humano na superfície dessa terra. Que toda a discussão que a gente vem fazendo em todos os meus cursos, em todos os grandes avatares do passado, tem nos ensinado sobre a transcendência espiritual, sobre a transcendência da alma e do espírito. Então, esses indivíduos, eu não vou citar nomes diretamente para não me abster com qualquer um deles, mas, veja bem, quando você pega um superatleta como um corredor de automóvel, que a cada minuto está arriscando a sua vida para obter um primeiro lugar, para obter uma fama, um poder e um destaque na mídia, um destaque na sociedade. Esse tipo de indivíduo, no mundo espiritual, eles são encarados como suicidas. Vocês sabiam disso? Que eles são encarados como suicidas? Porque, bicho, arriscar a sua vida, correr a 400 km por hora e achar que você não pode morrer, então é uma forma de você estar diante do suicídio todos os dias por um motivo. É a fama, o sucesso e poder. Ó, o Emerson Fittipaldi, aqui no Brasil, vou citar esse nome porque ele já falou isso. Depois que ele sofreu um tremendo de um acidente, que quase ele morreu lá em Indianápolis, lá nos Estados Unidos, naquela Fórmula Indy, ele falou, o quê? Tô fora. Largou a corrida, largou e correu, falou, vou morrer por causa disso aqui? Não, já estou bem na vida e tal, estou fora, não vou me arriscar mais à toa. Então o cara enxergou, eu não vou querer continuar correndo, arriscar minha vida, para obter o quê? O que eu vou ganhar com isso? Você está me entendendo? Então, nós temos que entender o motivo que conduz as pessoas. É isso que você tem que entender. Qual é o motivo que te leva a esse lugar? Então, tudo tem a ver com o ego. Então, não confunda esses mega super atletas que são famosos na mídia, ricos e milionários, com verdadeiros sábios e seres de grande espiritualidade. Ok? Então, pessoal, nosso tempo está acabando. Tá? É muito legal estar aqui com vocês, aqui na Rádio Mundial, agradecendo aos técnicos e agradecendo aos ouvintes por estar aqui com a gente neste programa, ok? Então, desejo a todos namastê, muita luz, muita paz e até o próximo encontro. Muita luz a todos, pessoal, muita luz.